Eu sou a construção. Estamos de volta com o nosso TV Unirb e eu quero convidar vocês para participarem das nossas redes sociais, tá? Elas estão aparecendo aqui na tela, inclusive se inscreve no nosso YouTube e ativa o sininho para receber todas as notificações. Mas como eu falei no bloco anterior, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o curso de fisioterapia aqui no Centro Universitário Unirb em Alagoinhas, que fica a 108 quilômetros de Salvador. Aqui os estudantes têm uma vivência prática intensa e isso faz toda a diferença na formação deles e no preparo para o mercado de trabalho. Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos ter uma aula prática de fisioterapia respiratória sobre a avaliação e a postura do leito do paciente na unidade hospitalar. Nós temos aqui o nosso manequim. E aí, qual é a nossa primeira intenção enquanto fisioterapeuta quando a gente avalia e vê o paciente no leito, como é importante a postura no leito? Quando a gente fala de fisioterapia respiratória, de fisioterapia pulmonar, a gente precisa avaliar esse aparelho respiratório e conduzir ele da melhor forma possível, ou seja, deixar ele mais vertical possível para que a gente possa ventilar da melhor maneira, tá? E quando a gente fala de ventilação, a gente fala de trocas gasosas, e aí eu vou conduzir. A primeira situação que eu vou conduzir, eu vou auscultar meu paciente, para ver se ele tem algum ruído adventício, e aí eu vou tentar mobilizar ele e depois a gente arruma, faz a postura e faz alguma técnica de fisioterapia. Aí eu ausculto meu paciente. Se ele for lúcido, eu peço para ele respirar junto comigo. Vamos lá, inspira e expira, tá? Eu faço esse procedimento. Tudo bem? Ótimo. A partir daí, eu já localizei áreas que tenham ruídos adventícios ou que tenham uma diminuição de ventilação alveolar, E aí eu vou fazer com que ele fique da melhor forma em leito. Se ele puder me ajudar, se ele for rígido, ótimo. Se não, eu vou chamar uma pessoa, convidar um técnico para que a gente possa mobilizar da melhor forma possível, tá? Para que ele não desça, eu venho aqui nos pés, deixo ele aqui a cabeceira, desculpem, aí eu volto aqui. Tá? E aí eu vou perguntando a ele, verificando na realidade se ele está se sentindo bem. Tudo bem? Tudo bem, seu João? Vamos lá, aí eu deixo 45 graus, Se ele estiver se sentindo bem, eu vou subindo mais um pouquinho, vou deixar ele mais verticalizado possível. Tudo bem, gente? E a gente está aqui com o Henrique, ele é um dos alunos do curso de fisioterapia que já concluiu, já está no 10º semestre, já se livrou do TCC e está aqui. E o melhor de tudo, ele foi um dos alunos que se colocou à disposição para a aula prática que foi conduzida aqui com os demais colegas. Henrique, seja bem-vindo ao TV Unirb, que bom estar conversando com você. Aliás, da turma toda aqui, é o único homem presente. Maravilha! E é um segmento, claro, fisioterapia é um segmento onde a gente vê muito mais a atuação feminina, Mas temos bons profissionais aqui para nos salvar, para nos representar também. Henrique, conta pra gente o que é que te encantou na fisioterapia que fez você escolher esse curso? A fisioterapia me encantou pela questão da reabilitação, A gente, quando se pensa como profissional, a gente vê muitos pacientes acamados, debilitados, sem fazer algumas atividades físicas que são essenciais, no dia a dia. E aí o que me encantou mais foi a questão da reabilitação desses pacientes, de a gente poder ver a progressão, o avanço, do tratamento, trazer esse paciente de volta a fazer as atividades diárias. Maravilha, eu bem sei disso, Henrique. Eu passei por um processo assim, tem mais ou menos uns 20 anos, em que eu precisei da ajuda de um profissional. Hoje ele tem clínica e tal, e ele foi quem me colocou em condições de eu poder voltar a andar. E o sentimento de gratidão a gente carrega, a gente que é paciente, a gente carrega para o resto da vida. Então toda vez que eu encontro ele, eu sempre falo para o pessoal, se hoje eu estou andando aqui, viu gente, eu agradeço muito a ele. Eu acho que esse sentimento de gratidão também é uma coisa que move vocês, deve ser algo assim incrível, Quando o paciente olha para você e te diz muito obrigado. É uma sensação de dever cumprido, A gente, principalmente no estágio, que a gente aprende tanto na prática clínica hospitalar e também ortopedia, pediatria, que são os estágios obrigatórios pela instituição, a gente vê aquele sentimento de dever cumprido em todas as áreas, de pediatria até o adulto, e até o idoso também. Então, a vivência clínica que a gente tem com relação ao estágio
os pacientes, principalmente os idosos, eles têm aquela gratidão, aquele agradecimento profundo. Eles acabam até, como posso dizer, socializando a gente como parente, né? Como família. Isso é bastante interessante. Chega com a jaca, chega com a aipim, chega com alguma coisa. E sempre com aquele sentimento de muito obrigado. Graças a você, eu estou melhorando. Quando a gente pensa em proteção de via aérea, uma das coisas que é interessante é a gente avaliar a tosse do paciente, né? Então, tosse dá para a gente uma realidade que ele tem força muscular respiratória. Então, eu vou pedir para o seu João que ele desça um pouquinho a máscara dele, eu estou protegida, né? E que ele tussa, né? Ele puxe a inspiração, puxe o ar pelo nariz, coloque a linguinha para fora e tussa, por favor. Pronto. O que é que vocês acham dessa tosse? É uma tosse seca? É uma tosse ineficaz ou uma tosse eficaz? Eficaz, né? E aí, como ele conseguiu fazer a inspiração profunda, eu vou pedir novamente que a inspiração profunda, lembra que eu já falei isso com vocês? A inspiração profunda, ela é uma avaliação e uma técnica de fisioterapia respiratória. Ela se insere no quadro da técnica de reexpansão pulmonar, tá certo? Já que a tosse dele é seca, a gente verifica que ele não tem secreção, né, nas áreas pulmonares. Mais uma vez eu vou pedir para você, Henrique, fazer a inspiração profunda. Isso. E soltar o ar pelo nariz lentamente. Soltar o ar pela boca lentamente. O que é que a gente observa desse paciente quando ele consegue fazer os dois movimentos respiratórios? O que é que vocês acham? A expansão torácica normal, né? Quando a gente olha para o tórax dele, dá para a gente perceber que esse tórax é assimétrico ou simétrico? Perfeito, né? Mais uma vez, Henrique, você vai fazer a inspiração profunda, agora fracionada em 3 segundos. Essa técnica de ser uma inspiração fracionada é uma técnica do quadro de reexpansão, desobstrução ou desinsuflação? O que é que vocês lembram disso? Reexpansão. E olha, outros alunos também tiveram a oportunidade de participar desta aula prática. A Daniela, por exemplo, ela é aluna do 10º semestre, também está ali nessa reta final de conclusão do curso, com uma expectativa enorme para o que pode proporcionar ao mercado de trabalho, sendo, né, uma profissional muito mais qualificada do que aqueles que infelizmente não têm acesso a uma estrutura como essa, a todo esse cuidado que a Unirv tem a oferecer o máximo de vivência prática. E Daniela, eu queria saber as suas impressões sobre a aula que foi conduzida hoje, as explicações, quanto isso é aplicável no dia a dia, no trato com os pacientes. A aula de hoje foi interessante, né? A gente conseguiu absorver informações importantes sobre como auscultar um paciente, como posicionar um paciente. Isso acaba que no dia a dia a gente consegue lembrar e colocar em prática, ver se tem algum ruído diferente, qual ruído seria esse, de que forma a gente deveria tratar caso a gente perceba algum ruído diferente no paciente. A gente conseguiu observar alguns exercícios de cinesioterapia, tudo isso que a gente consegue conciliar a questão da respiração com os exercícios. Quanto mais verticalizado o tórax no leito, melhor para o paciente. Por quê? Porque a gente verticaliza e melhora a ventilação alveolar. Dentro dessa situação, eu posso conversar com o Henrique, que ele é um paciente rígido, coloque suas perninhas para aqui para fora do leito, deixa as pernas dele pendentes, ele sentado, pode segurar, né? O que é que a gente observa com ele, com os membros inferiores pendentes? A gente observa que ele tem um controle de tronco, né? Ou seja, a coordenação estática dele está presente, tá? E aí eu posso associar a minha inspiração profunda associado à cinesioterapia, né? A cinesioterapia ativa. Vamos lá, Henrique? Vamos fazer essa inspiração profunda concomitante com a cinesioterapia? O que é que vocês acham? O que é que vocês lembram dessa técnica de cinesioterapia com técnica de reexpansão? Quem lembra? Vamos lá? Puxa o ar pelo nariz, associado ao movimento dos braços. Bora lá? Puxa o ar e suspende os braços. Puxa.
Isso. Agora desce soltando o ar pela boca. Perfeito. E a gente está tendo a oportunidade de conversar com a professora Marilene, ela que é uma das professoras do curso de fisioterapia. E em específico, uma área da fisioterapia que ganhou muita importância desde que a pandemia se estabeleceu. Sim. Porque muitos pacientes precisaram passar por esse processo de recuperação da capacidade respiratória por causa justamente dos danos provocados pela Covid-19. E a gente percebeu, professora, essa preocupação de passar o máximo de conhecimento possível nessa aula prática junto com os alunos. A importância dessa área da fisioterapia para que esses profissionais, esses futuros profissionais, hoje estudantes, tenham a possibilidade de terem êxito nessa área. Essa é a grande preocupação da gente formar, né, profissionais capacitados que possam se inserir no mercado de trabalho, né? A fisioterapia respiratória hoje não é só a unidade hospitalar, em unidades de terapia intensiva, mas ela avança também ao domicílio, em home care, porque a gente já tem pacientes crônicos em home care que precisa desse profissional, esse profissional capacitado, né, para que venha a atender da melhor forma possível, e também a fisioterapia ambulatorial. Como o senhor falou, o Covid-19 trouxe também para a gente o ambulatório de fisioterapia respiratória, onde esse paciente que ele sai, né, dessa crise do Covid-19, então a gente precisa reingressar ele à sociedade da melhor forma possível, com a sua potencialidade, né, não só respiratória, como também musculoesquelética. A gente sabe que, inclusive, existem sintomas que são classificados como pós-Covid, né? E em um desses quadros sintomáticos é justamente a perda da capacidade respiratória. E aí esses profissionais sendo capacitados para ajudar essas pessoas a retomarem sua plenitude respiratória, eles têm mais condições de viver. Professora, a importância dessa estrutura que é colocada à disposição para que vocês possam fazer o trabalho, de que forma tudo isso que está aqui ajuda na preparação dos alunos? Ajuda, impacta, né? A Unirb tem uma boa estrutura, né? Um bom campo, bons laboratórios, que na realidade a gente possa trabalhar com esses alunos e fazer o diferencial num futuro próximo, né, com esses alunos no mercado de trabalho. Então a gente dispõe de laboratórios de anatomia, dispõe de laboratórios de semiologia, laboratórios próprios de fisioterapia, onde a gente aprende desde a fisiologia, a patologia e o possível tratamento que a gente possa dar aos nossos pacientes. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Sou os meus sonhos construídos e os teus... Eu espero que você tenha gostado demais do programa que trouxemos para você hoje. Quero lembrar que se você não acompanhou ele por completo, fica tranquilo, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá você tem todos os programas à sua disposição, inclusive esse. Aproveito e te convido a se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações. O nosso encontro é no próximo sábado, às 8 da manhã, na Band Bahia e Sergipe. Eu espero vocês. Tchau. De um sonho. Unirb Digital. Unirb, um universo de possibilidades. Cursos com aulas práticas nos polos sede: Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção e Piloto de Avião. Unirb, ensino presencial e digital. Unirb, um universo de possibilidades. Inscrições abertas.